A China acaba de mostrar ao mundo uma atualização do seu robô humanoide G1, que eu confesso, só vimos algo parecido em versões hidráulicas do Atlas. Cientistas dos Estados Unidos criaram um novo chip cerebral e implantaram em humanos que permitiu a eles sentirem o tato usando um braço com mão robótica. Robô humanoide alemão agora pode ver, ouvir e tocar superfícies como nunca antes aconteceu, graças ao novo conjunto de inovações aliados à IA. Estados Unidos está usando um robô humanoide chinês e dando a ele habilidades para que ele possa até mesmo simular um lutador humano. Moto voadora ou drone moto, eu nem sei mais como chamar esse tipo de veículo, foi apresentada na CES 2025. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, impressionado! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, já deixa o seu like, se puder, compartilhe este vídeo e deixe um comentário para ajudar no engajamento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! E para começar, vamos falar de uma das tecnologias que mais tem views aqui no canal, interface cérebro-máquina, ou mais conhecida como chip cerebral. Imagine um futuro em que os usuários de próteses consigam sentir o toque de um objeto ou a textura de um tecido, como se ainda tivesse a sua mão original. Pesquisadores da Universidade de Chicago e de outros centros avançados estão construindo este futuro já agora, mesclando a tecnologia das interfaces cérebro-computador com as próteses robóticas. O resultado é um novo horizonte na recuperação sensorial, permitindo que os pacientes com membros amputados voltem a sentir o ambiente ao seu redor. O procedimento funciona por meio de microeletrodos instalados nas regiões motoras e sensoriais do cérebro dos voluntários. Esses eletrodos captam sinais neurais relacionados aos movimentos, o que possibilita o controle mental de um membro robótico, e ao mesmo tempo enviam de volta estímulos de toque diretamente para a parte do cérebro que é responsável pela sensação tátil. Isso tudo acontece através da técnica de microestimulação intracortical. O processo não começou perfeito. Inicialmente, os pacientes só relatavam sensações muito sutis, quase como um leve sinal de contato, mas que não deixava claro onde na mão acontecia isso, e também a intensidade do toque. Mas, graças aos experimentos recentes, essa linguagem neural ficou muito mais rica. Os cientistas passaram a mapear cuidadosamente cada eletrodo do implante e a examinar que região da mão correspondia àquela estimulação no cérebro. Com esse conhecimento, foi possível combinar e ajustar padrões de ativação para gerar sensações muito mais fortes e mais localizadas. Muitos voluntários dizem que, agora, a sensação de toque é consistente mesmo anos depois de iniciada a terapia. Para quem perdeu um ou mais membros ou está se recuperando de determinadas cirurgias, essas descobertas podem representar um salto na qualidade de vida. Mas há mais desafios tecnológicos que ainda estão pela frente. Implantar mais eletrodos, aprimorar técnicas cirúrgicas e aperfeiçoar o software de codificação sensorial são alguns deles. Apesar disso, o progresso já é concreto o suficiente para sugerir que, num futuro não muito distante, próteses deixarão de ser apenas ferramentas de mobilidade e passarão a oferecer uma genuína percepção do mundo. E isso, para muitos cientistas, significa mais do que devolver só os movimentos. Significa também devolver a essência sensorial que nos faz sentir vivos. A empresa chinesa de robótica e sensores, RoboSense, apresentou na CES 2025 um conjunto de inovações de inteligência artificial e robótica que promete redefinir o que nós sabemos sobre a percepção 3D, a mobilidade e até mesmo a manipulação feita por robôs. Segundo eles, a missão é se tornar um verdadeiro pilar tecnológico nesse mercado. Para entender melhor, basta começar pelo que a empresa batizou de LiDAR digital. Esses seriam sensores tão avançados que podem fornecer imagens 3D em altíssima definição, ajudando tanto veículos autônomos quanto os robôs a enxergar e navegar com uma precisão que até então não existia. Entre eles se destacam o ME4, anunciado como o primeiro LiDAR de ultra longo alcance com 1000 feixes. Já o ER1 e o AIRE, dois sensores ainda mais compactos e projetados para uma infinidade de aplicações, dão poder aos robôs para evitar obstáculos pequenos e navegar em ambientes lotados. Mas o centro das atenções foi o protótipo de robô humanoide da empresa. Ele serve como uma plataforma de desenvolvimento universal, onde a RoboSense consegue integrar tudo o que oferece: sensores de câmeras inteligentes, algoritmos avançados de IA, uma mão robótica hábil para manipulação complexa e soluções de mobilidade autônoma baseadas em sua experiência automotiva. É como se tivessem construído o robô ideal para que os programadores e engenheiros possam brincar, testar e criar aplicações
reais, sem ter que reinventar a roda a cada passo que fazem. Dentro do robô, 3 áreas chamam a atenção. A primeira é a visão, onde surge a ActiveCam, uma fusão entre dados de câmera e LiDAR que corrige falhas de iluminação e ilusões visuais, liberando desenvolvedores de uma série de complicações e mapeamentos de localização. A segunda é a manipulação, sustentada pela mão Paper 2.0, que agora tem 20 graus de liberdade e a capacidade de coordenar mão e olho em um único circuito fechado. Isso significa que os robôs vão conseguir pegar os objetos com mais inteligência e delicadeza, o que é fundamental em ambientes como linhas de montagem e tarefas domésticas delicadas. Por fim, temos a mobilidade. Aproveitando a bagagem que a RoboSense já tem no mercado automotivo, eles inseriram no robô humanoide um sistema de condução autônoma que possibilita o deslocamento do ponto A ao ponto B com o mínimo de interação humana. E não para por aí. A empresa revelou motores lineares que podem dar às articulações dos robôs muito mais força e menor consumo energético, além de sensores de força que são ideais para os robôs de pernas. Estes necessitam de controle preciso para subir escadas e lidar com os terrenos irregulares. E até mesmo incorporaram um controlador chamado DCG-1, que parece ser o cérebro onde tudo se conecta. Ele unifica a percepção em tempo real, a IA multimodal e os algoritmos de movimento avançado, abrindo um caminho para aplicações em logística, varejo, serviço de saúde ou qualquer outro lugar em que os robôs possam ter bastante utilidade. Com sensores de primeira linha, inteligência embarcada e soluções escaláveis para praticamente qualquer tipo de cenário, desde a linha de produção industrial até os corredores de hospital, passando por entregas autônomas e exploração em ambientes inóspitos, a julgar pelo entusiasmo da empresa, esse Hello Robot é só o começo e existe muito mais que deve surgir ainda este ano. E já que começamos a falar de robôs humanoides, e a capa desse vídeo que possivelmente te fez clicar nele mostra esses robôs que nos imitam, toma aí mais um robô. A Neura Robotics, uma empresa alemã que está desenvolvendo robôs cognitivos com habilidades sensoriais avançadas e que levantou um novo financiamento de 120 milhões de dólares para acelerar a pesquisa e a construção desse tipo de máquina, acaba de apresentar a sua visão de futuro, onde os robôs não apenas executam tarefas de forma autônoma, mas também sentem o ambiente ao seu redor, interpretam informações e reagem quase como se fosse um ser humano vivo. Fundada em 2019, a Neura já é considerada uma das líderes globais no que eles chamam de robótica cognitiva e humanoide, robôs feitos para atuar ao lado de humanos nas mais diferentes áreas, incluindo manufatura, logística e setor de saúde. Para isso, esses dispositivos contam com sensores que eles conferem uma, entre aspas, consciência do que acontece ao redor, trazendo visão, audição e até um toque básico, que permite movimentos mais naturais e seguros perto das pessoas. Em comunicado à imprensa, o CEO David Heger lançou sua previsão de que a robótica cognitiva pode se tornar maior do que os smartphones. A ideia é que, no dia a dia, um robô seja tão essencial quanto o nosso celular é atualmente. Não só mais um equipamento na indústria, mas um assistente sempre presente, capaz de compreender o mundo e agir nele em nosso lugar. A empresa já trabalha com robôs como o Myra, que eles classificam como o primeiro cobot cognitivo do mundo, misturando inteligência artificial avançada à robótica, o que permite que ele opere sozinho e interaja com as pessoas sem gerar riscos. Outro produto, o Mavi, é uma plataforma móvel para transportar cargas pesadas, enquanto o MIPA é um robô de aparência mais humanoide, trabalhado para servir pacientes em hospitais. Mas a grande estrela do futuro no portfólio da Neura é o 4NE1, um robô humanoide capaz de executar tarefas do dia a dia, como separar objetos, carregar pacotes e até mesmo cortar vegetais. Para impulsionar esses projetos, a Neura recorre também a serviços e plataformas da NVIDIA, que oferecem suporte de computação e desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Além disso, a empresa tem uma abordagem que é um tanto quanto diferenciada. Em vez de focar apenas no hardware, eles também criaram um sistema chamado Neuroverse, uma espécie de ecossistema virtual, onde o sistema operacional para robôs cognitivos e um mercado de habilidades robóticas podem crescer e ser compartilhados. A demonstração mais recente de todo esse potencial veio durante a CES 2025, em que diversas empresas revelaram modelos de robôs humanoides, cada vez mais sofisticados, e mostraram que a corrida pela robótica humanoide avançada está bem acirrada. Nesse cenário, a Neura acredita ter um diferencial com sua ênfase em sensores e IA, e a injeção de 120 milhões de dólares deve acelerar bastante os esforços de pesquisa e desenvolvimento nesta área. Quem vê todo este avanço de fora, imagina que nós estamos prestes a ver uma enxurrada de novos robôs capazes de entender não só o ambiente físico, mas também as intenções das pessoas e colaborar com os humanos em nível cada vez mais profundo.
E eu tenho que te confessar uma coisa, parece que nós estamos caminhando exatamente para isso. Se não acredita, dá só uma olhada nesse próximo robô chinês aqui. Imagine um robô humanoide correndo sobre superfícies irregulares, equilibrando-se com uma agilidade quase humana e demonstrando um controle bem impressionante das suas articulações. Essa é a mais recente façanha do G1, a aposta ambiciosa da chinesa Unitree Robotics para dominar o setor de robótica de consumo. Em um novo vídeo, o humanoide realiza caminhada e corrida suaves. A princípio eu pensei que esse vídeo estivesse levemente acelerado, como é de praxe das empresas fazerem para poder dar mais agilidade ao robô. Porém, em uma olhada um pouco mais atenta, dá para ver que o robô está ao lado de pessoas, e isso assusta porque mostra que o vídeo está em velocidade totalmente normal, não está acelerado. O G1 exemplifica o quanto a tecnologia de robôs humanoides avançou em pouquíssimo tempo. De acordo com a empresa, a ideia é que esses robôs possam operar em cenários industriais, em logística ou até mesmo em nossas casas, com movimentos dinâmicos e uma ampla variedade de aplicações. Sua estrutura modular e seu software de controle contínuo permite que sejam personalizados para diferentes funções. Confesso para você que não imaginava ver em tão pouco tempo um robô no mesmo nível ou até mesmo superior ao Atlas da Boston Dynamics, mas ao julgar pelo que nós estamos vendo no vídeo, estamos diante de algo muito grande acontecendo no mundo. Esse nível de destreza e agilidade é algo surreal para um robô humanoide. E como nós temos acompanhado aqui no Realidade Impressionante, na China, as tecnologias têm surgido e rapidamente elas têm ganhado o setor comercial. E eu acho que não vai demorar muito para vermos esses robôs sendo usados como policiais, bombeiros, trabalhadores em fábricas e até mesmo em diversos outros setores da nossa sociedade. Com cerca de 1,27 m de altura e pesando 35 kg, o G1 consegue se dobrar totalmente para ser facilmente transportado. Ele comporta uma bateria de 9 mAh, oferecendo até 2 horas de operação e abriga uma série de sensores poderosos, um de profundidade Intel RealSense D435 e um LiDAR Livox MI D360. O resultado disso é um robô que enxerga 360 graus ao seu redor, anda a 7 km por hora, sobe escadas, ladeiras, anda e corre pelas ruas e até trabalha em ambientes com bastante entulho. A Unitree também dá destaque às mãos do G1, cada uma delas com 3 dedos e capazes de manipular tanto objetos delicados quanto itens pesados. Há vídeos mostrando o robô virando comida na frigideira, soldando fios finos e interagindo com diferentes materiais, tudo isso com um controle de força que é bem impressionante. Além disso, o G1 se beneficia de algoritmos de IA que o tornam cada vez mais adaptável e eficiente por meio de aprendizado por reforço. A Unitree cumpriu sua promessa e já colocou o G1 no mercado pelo preço de $16 mil. O valor parece um tanto quanto elevado, mas na prática é bem competitivo considerando o seu nível de habilidade. Estamos vendo os primeiros sinais de um mercado em ebulição. Na recém-encerrada CES 2025, várias empresas demonstraram seus protótipos humanoides. Mas a Unitree, com o seu G1 correndo em terrenos irregulares e dobrando o corpo para facilitar o armazenamento, roubou a cena. Lembrando o público que a corrida para levar um robô bípede totalmente funcional e acessível para o consumidor final está muito mais acirrada do que nunca. O futuro que víamos apenas na ficção científica está chegando bem rápido, e a Unitree quer colocá-lo na sala das nossas casas mais cedo do que imaginávamos. Para se ter uma ideia, até aqui no Brasil eu já vi um desses. Se não me engano, está sendo usado pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Se tiver informações, por favor, coloca aqui nos comentários. E se você é do tipo que comenta, mas a China só copia, nada por lá presta, é tudo mal feito, saiba que o tempo passa e as coisas mudam. Até mesmo os norte-americanos parecem que já perceberam isso. Eles estão usando esse robô chinês que nós falamos na matéria anterior. Uma equipe da Universidade da Califórnia, em San Diego, conseguiu treinar o G1 para poder imitar os movimentos humanos com uma incrível fluidez. Eles desenvolveram uma estrutura de inteligência artificial chamada XBot-2, capaz de traduzir dados de captura de movimento humano em comandos que o robô entende e reproduz, garantindo não apenas equilíbrio e precisão, mas também expressividade. Em testes, os chineses G1 e o H1 foram capazes de realizar atividades diversas, como caminhar e agachar, mas também encarar coreografias de dança, golpear o ar como em um exercício de luta ou deslizar de forma graciosa pelo chão. O grande trunfo do XBot-2 é a sua abordagem de treinamento, que separa o rastreamento do movimento corporal do controle de velocidade. Assim, o software consegue reproduzir fielmente cada movimento humano
plano enquanto mantém a execução estável, ajustando o ritmo de forma suave e sem comprometer o equilíbrio. A unidade de processamento do robô deixa de lidar com tudo ao mesmo tempo, focando em seguir o padrão de movimento ao mesmo tempo que regula a velocidade para que a execução seja sem trancos. Como explicaram os pesquisadores, esse tipo de controle de corpo inteiro é um desafio e tanto em humanoides, já que envolve dezenas de articulações e um sistema naturalmente instável. A maioria das soluções anteriores tentava resolver o problema com fórmulas de modelagem dinâmica ou aprendizado por reforço, mas esses métodos ainda não tinham atingido um nível de, entre aspas, humanização dos movimentos. Agora, com o X-Body 2, a equipe conseguiu criar sequências de dança, passos de valsa e até simular letras desenhadas usando a ponta dos dedos, permitindo assim que o robô possa reconhecer e reproduzir padrões com uma surpreendente precisão. O que se espera é que essa tecnologia abra o caminho para aplicações práticas. Um robô que se movimenta de maneira tão estável e sutil pode, por exemplo, manipular objetos frágeis sem danificá-los ou até mesmo se deslocar por ambientes lotados sem esbarrar nas pessoas. Também é um sinal de que o avanço para o uso em tarefas como ajudar na reabilitação de pacientes ou até servir para cenários domésticos está muito mais alto do que nós imaginamos. Essa fusão de realismo e estabilidade nos mostra um futuro em que os robôs humanoides poderão lidar com todo tipo de tarefa prática sem parecerem tão rígidos ou mecânicos. Em outras palavras, logo logo, esses dispositivos vão cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina diária, e isso vai ser tão natural quanto outras tecnologias já acontecem agora. Olha lá no céu, é um pássaro? Um avião? Não é o Superman e nem um porco voador, é a Skyrider X1, uma moto voadora ou uma espécie de motodrone que os desenvolvedores afirmam chegar ao mercado já no próximo ano. Até agora, o que a Rictor, empresa que fez o anúncio na CES 2025, tem é uma e-bike chamada de K1, mas a empresa afirma ser muito mais do que uma simples fábrica de bicicletas elétricas. Eles se descrevem como formidáveis, inovadores e visionários nas áreas de mobilidade aérea, terrestre e marítima. Talvez o Skyrider X1 seja o mais ousado de seus projetos, um veículo aéreo com 8 hélices que promete voar a até 100 km por hora e supostamente capaz de durar 40 minutos no ar em sua configuração mais avançada com bateria de 21 kWh. Para tornar isso possível, a Rictor planeja uma série de recursos que lembram os carros voadores que nós vimos ultimamente em formato de drone. Entre os recursos estariam decolagem e pouso automatizados, rota de voo otimizada com base na carga da bateria e local de destino e na capacidade de se ajustar ao clima em tempo real. Tudo isso acompanhado de um conjunto de sistemas redundantes de segurança, cabine fechada e, caso as coisas saiam do controle, um paraquedas de emergência. Pode soar como algo bobo demais para ser verdade, e de fato ainda não há clareza sobre como a Rictor planeja lidar com a legislação aérea, nem como provar a segurança desse equipamento. Empresas de renome na corrida dos táxis voadores como o Embraer, Volocopter, têm enfrentado barreiras regulatórias enormes e sequer conseguiram a tempo a certificação para operar em eventos globais como era o programado para as Olimpíadas de Paris. Ademais, esses projetos costumam demandar investimentos gigantescos e avanços tecnológicos de ponta para ganhar a aprovação das autoridades, algo que não se supera da noite para o dia. O preço estimado seria de $60 mil, muito menor do que se poderia imaginar para um veículo voador pessoal. Na teoria, se fosse aprovado e estivesse mesmo disponível em breve, tal valor não seria tão distante de um carro de luxo. Mas no mundo real é bom manter os pés no chão, ou nas alturas, dependendo de como você olha. Fatos como complexa certificação de aeronaves e obstáculos de segurança fazem crer que levar esses veículos ao dia a dia das cidades vai exigir muito mais do que uma simples vontade ou uma tecnologia crua. Enquanto isso, a Rictor segue prometendo que você, em breve, poderá passear pelos céus como quem dá uma voltinha de moto. Será mesmo? O tempo e as agências reguladoras poderão dizer. A contagem regressiva que culmina em um rugido colossal quando os 33 motores Raptor do colossal Super Heavy entram em ação, aconteceu novamente, elevando a Starship às alturas sobre o Texas. Tudo parece perfeito na imensidão do céu, e por um momento você se sente no futuro. E de fato estamos. Este voo de testes mais recente estava cheio de novos marcos, separação de estágio durante a queima, retorno do propulsor à torre, sistema de captura autônomo e até as alterações no segundo estágio que prometiam um salto significativo na jornada da SpaceX
SpaceX rumo aos voos orbitais e, quem sabe, no futuro até mesmo a Marte. Os primeiros minutos foram como um balé tecnicamente ensaiado, com a Starship ascendendo de forma estável e se separando do Super Heavy no momento exato. O grande propulsor fez a sua parte, girando para uma queima de boost back e retornando para a torre Mechazilla, e aí tivemos uma cena de tirar o fôlego. Os braços gigantes da torre agarraram o Super Heavy com sucesso, fazendo dele o segundo pouso capturado da história. Tudo ocorreu em menos de 7 minutos, gerando aplausos da equipe de solo a quilômetros de distância. Enquanto isso, a parte superior do foguete, a própria Starship, acendeu seus 6 motores Raptors e continuou subindo a todo vapor. Foi aí que o enredo sofreu uma reviravolta dramática. Depois de cerca de 8 minutos e meio de voo, o controle da missão perdeu o contato com a nave. A tela mostrava apenas silêncio, telemetria, vídeo, tudo, nada funcionava. Em seguida, a SpaceX confirma o pior: rápida desmontagem não programada, o famoso eufemismo para a nave explodiu. Elon Musk logo explicou no X que houve um vazamento de oxigênio líquido acima da parede contra-fogo do motor, criando pressão onde não devia, selando o destino do veículo. Cenas como essas, apesar de atualmente não ser tão comuns, também não são novidades no ousado programa Starship. A SpaceX sempre enfatizou que todos os voos de teste são vitais para aprender com as falhas, e não há escapatória para isso em um desenvolvimento de foguetes totalmente reutilizáveis. No entanto, nem tudo foi um desastre. O voo mostrou que a separação de estágios no meio de uma queima funciona e que o Super Heavy pode voltar a ser agarrado pela torre de forma confiável, e que a Starship de segunda geração, com flaps reposicionados e maior capacidade de propulsor, respondeu bem nos primeiros minutos. São avanços impressionantes para um programa que ainda está em evolução. O plano de voo previa que a Starship realizasse manobras orbitais simuladas e, ao final, pousasse suavemente no Oceano Índico, um objetivo ambicioso que desta vez teve um desfecho prematuro. Ainda assim, esta missão cumpriu boa parte do que a SpaceX prometia. Testou novas funções de hardware, revisou o comportamento de motores atualizados e a coleta de dados críticos para a próxima tentativa. Por fim, o único elemento realmente fora do script foi o impacto no tráfego aéreo. Pedaços em chamas do foguete caíram sobre o Mar do Caribe, forçando algumas rotas a mudar seus planos para não cruzar o caminho dos fragmentos. Um lembrete de que, ao mesmo tempo em que se buscam feitos gigantes, a segurança ao redor, no ar, terra e mar, também segue no foco das autoridades. E assim encerramos mais um capítulo da epopeia da Starship, que provoca fascínio e temor, mas sem dúvidas impulsiona a fronteira da exploração espacial a cada ignição. Os engenheiros e cientistas agora se voltam para analisar meticulosamente os dados que esta missão deixou, aprendizados que certamente prepararão o palco para o próximo voo, naquela que Musk chama de a última barreira na corrida para chegar ao planeta vermelho. Lembrando que tudo que você viu aqui neste vídeo pode conferir as fontes usando os links na descrição. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então já se inscreve por aqui. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso outro canal, o Invenções e Inovações. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e